E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, agora abordando coordenadas polares, tá? Conhecemos já muito bem, né, coordenadas cartesianas, aquelas coordenadas que formam pares x, y, comumente, e podem ser marcados no plano que chamamos de plano cartesiano, beleza? Inclusive, vamos fazer uma associação desse com as coordenadas polares depois, em uma próxima aula. Mas a aula agora é para abordar o plano polar, tá? Coordenadas polares serão marcadas num plano que eu chamarei de plano polar. Algumas características desse plano eu vou elencar agora, mas antes indico essa representação como comportamento para o plano polar. No GeoGebra vocês vão ver um tipo de malha para o plano polar. Vamos no GeoGebra ao final dessa aula conhecer o plano polar, tá? Mas para que eu possa fazer um esboço manual do plano polar, eu vou considerar esse ângulo formado por essa semirreta, tá? E por esse segmento OP. Nesse caso, nessa representação, essa semirreta eu chamarei de eixo polar, tá? Uma semirreta OA eu chamarei de eixo polar, assim como no plano cartesiano temos o eixo X e o eixo Y. Esse ponto O eu chamarei de origem ou polo, tá? No meu plano polar. O O é chamado de origem ou polo, tá? E o P é um ponto que é marcado nesse plano. Ele tem uma certa distância da origem e uma certa angulação em relação ao eixo polar, tá? Enfim, vamos na prática daqui a pouco com valores de pares a serem marcados no plano polar e vocês vão entender melhor. Mas antes, algumas considerações devemos fazer para marcações e conhecer elementos desse plano polar. A primeira indica aqui, o ponto P fica bem determinado através do par coordenado. Aqui o ponto P é um ponto qualquer que é marcado no plano polar, no plano. Tá? Aqui tem um pedaço do plano, é um plano polar. Tá? Então, o ponto P fica bem determinado através do par ordenado r θ, onde esse r, tá, em módulo representará a distância entre a origem e o ponto P. Então, podemos indicar que isso aqui é o módulo de R, é um tamanho igual ao módulo de R, tá? E θ vai representar a medida em radianos do ângulo AOP. Tudo bem? Então eu tenho para marcar um ponto no plano polar, eu precisarei de coordenadas R e θ, tal que o θ indica a, a angulação, tá? Do ângulo, perdão, eu voltei para ler, mas era só falar direto. Θ indica a angulação formada entre o segmento OP e o eixo polar, tá? E o R vai indicar em módulo essa distância entre o ponto P e a origem ou o polo, beleza? Uma segunda colocação, se o ângulo AOP for descrito no sentido anti-horário, tá? Afirmarei que o θ será positivo. A mesma orientação que fazemos lá no estudo da trigonometria para ângulos, tá? No sentido anti-horário, os ângulos são considerados positivos. Caso contrário, ou seja, se eu caminhar a partir do eixo polar no sentido horário, a angulação será negativa, beleza?
E uma terceira condição, se o R for menor que zero. Como assim o R for menor que zero? R é a distância? Não. A distância é o módulo de R. Então o R pode ser um número positivo ou negativo. Se o R for um número negativo, o ponto P estará localizado na extensão ao lado terminal do ângulo AOP. Como assim? Eu tenho aqui o ângulo AOP. O que é a extensão, caso R fosse negativo? A marcação do ponto que eu estou considerando, caso R seja negativo, ele vai estar nessa extensão do lado OP. Eu vou fazer uma extensão de tamanho módulo de R e marcar esse ponto, tá? Eu vou para a prática, vocês vão entender melhor daqui a pouco. Observação importante: esse coordenado de coordenadas 0 e θ, para qualquer valor de θ real, está em radianos, é um número real, tá? Seja negativo, seja positivo, sempre vai representar o polo. O que eu quero dizer é o seguinte: módulo de zero é algo que vai estar aqui, exatamente no polo. Então, para qualquer volta que eu dê no sentido anti-horário ou horário, isso ainda será o polo, tá? Então, o polo, para marcar o polo no plano polar, eu poderei considerar qualquer ângulo, mas se eu zerei a coordenada R, isso será o plano polo, o polo, tá? Diferente da origem no plano cartesiano. A origem no plano cartesiano tem quais coordenadas? 0 e 0. Mas para marcar o polo, que é a origem do plano polar, basta zerar o R, que é a distância, tá? A angulação pode ser qualquer, tudo bem? Ou seja, aqui já dá uma ideia. Um ponto pode ter várias coordenadas, pode ter coordenadas distintas, tá? E ser marcado no mesmo lugar no plano polar. A gente vai ver isso agora com mais detalhes, beleza? Se liga. Então, pessoal, vamos continuar? Olha só, a gente viu algumas orientações para marcar os pontos no plano polar e agora vamos praticar com esses 5 pontos dados, de A até E, tá? É o mesmo que um ponto P qualquer, tá? Só que eu estou nomeando diferente, de A, de B, de C, de D, de E. Se liga. Então eu quero marcar esses pontos no plano polar manualmente, tá? O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, considerar um eixo orientado O, e eu não vou chamar de A não, um segmento orientado, uma semi-reta orientada, tá? Perdão, de origem em O, que aqui é exatamente a origem, o polo, tá? E esse será considerado meu eixo polar. Eu só preciso de um eixo para marcar pontos no plano polar, tá? Porque em relação a esse eixo, eu considero angulações no sentido anti-horário ou horário. Anti-horário se a angulação for positiva e horário se a angulação for negativa. Se liga. Ponto A, vamos marcar o ponto de coordenadas 2 e R. Nesse caso, perdão, 2 e π sobre 4. Nesse caso, o R vale 2 e o θ vale π sobre 4, tá? Se você sabe que a angulação vai ser dada em radianos, mas você pode pensar em graus, tá? Π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, seria uma angulação mais ou menos nesse posicionamento, subindo 2 unidades. Se eu botar a unidade desse tamanho aqui, a unidade é você que estabelece, tá? E quando eu falar unidade, esse tamanho que eu botar para uma unidade no ponto A, eu vou botar para todos os outros pontos, se eu estiver marcando vários ao mesmo tempo, tudo bem? Para ter coerência de posicionamento. Vocês vão entender melhor quando eu marcar os outros. Mas é que nem fazemos no plano cartesiano. A escala é você que faz, só tem que dar coerência no que você está marcando, tá? Então, vou botar aqui como uma unidade, o tamanho da unidade, 1. Então, seria isso e isso de novo. Logo, o ponto B estaria nesse local. Por quê? Porque eu estou considerando R2, então aqui é um módulo de 2, é um tamanho 2, e angulação π sobre 4. Esse tamanho aqui é π sobre 4. Eu não vou escrever aqui para não encher de informação, tá? Mas aí o ponto B estaria marcado nesse local. O ponto B não, desculpe gente, o ponto A, tudo bem? Que é esse primeiro ponto.
Eu estou vendo A, eu estou olhando, marcando A e olhando para o B. Enfim, se liga. Bom, eu agora quero marcar o ponto B. No ponto B, o que é que tem de diferente? Eu tenho um R e um θ, mas o meu R é negativo. Se liga, tá? O que é que acontece quando o R é negativo? Importante. Começo a marcar o ponto no plano polar sempre pela angulação. Então, quando eu estabeleço a angulação, eu sei o ângulo a considerar para o ponto, tá? Aqui o ângulo é π/4. Beleza. Então, vou andar π/4 e marcar, subir 2 unidades ou voltar 2 unidades, como assim voltar? Porque eu vou estar considerando, ao invés do ângulo, eu vou considerar o seu prolongamento para o lado contrário, tá? Contrário a partir da origem, do polo. Como assim? Nesse caso, eu vou caminhar uma angulação a partir do eixo de π/6. Então, se eu fosse marcar um ângulo com R positivo, ele estaria nesse lugar. π/6 é 30 graus, tá? É 180 dividido por 6, 30 graus. Ok? Tá com dúvida de trigonometria? Vá nas nossas listas de trigonometria, nossa playlist de trigonometria. Então, o ângulo teria esse comportamento. Pá. Mas como o R é negativo, eu não marcarei o meu ponto nessa direção. Eu marcarei na direção contrária. Tá? Toda vez que o R for negativo, será na direção contrária ao ângulo. O ponto será marcado na direção contrária ao ângulo. Beleza? Então, avancei π/6, o meu ângulo está aqui, mas eu vou no seu prolongamento, ou seja, na direção contrária, a partir da origem, retomar 3 unidades. 1, 2, 3. Bota logo, enfim, você vai passar uma régua aqui e marca. É porque eu estou me preocupando para botar a mesma unidade, para ter coerência. Né? Aqui a unidade era essa, então eu estou botando esse tamanho 3 vezes. Tá? Qual é o tamanho total aqui? Módulo de menos 3. É um tamanho módulo de menos 3. Então, nesse local vai ficar marcado ponto B, com coordenadas menos 3 e π/6. Por que ele ficou nesse local? Porque a angulação é tomada em relação ao eixo polar, mas a marcação do R depende se é no sentido corriqueiro a um ângulo, no sentido regular a um ângulo, ou no sentido contrário, que será contrário caso o R seja negativo. Se liga, tá? Vou marcar o ponto agora de coordenadas 0 e 5 π/6. Aquele ponto está exatamente aonde, meu povo? Exatamente nesse local, onde está o O. Por quê? Porque isso representa a origem. Acabamos de ver uma observação anterior que se o R for 0, independente do giro que eu dou no sentido anti-horário ou horário, eu não saio daqui da origem, eu continuo no polo, tá? Então o polo tem várias caras, vários pontos podem gerar o polo, tá? Basta que o R desse ponto seja 0, tudo bem? Vou marcar o ponto D. Como eu marco o ponto D, o R vale 5, o θ vale menos π/2. Agora o meu θ é negativo. O que é que muda dos anteriores? θ negativo, o meu caminhar angular é no sentido horário, tá? Então, a partir do eixo, eu volto 90 graus. Então, vou marcar para cá para baixo o ângulo, voltando 90 graus. Como R é positivo, eu voltei e caminho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui eu marco meu ponto D de coordenadas 5 e menos π/2. Se fosse menos 5 e menos π/2, que é o exemplo que a gente vai estar vendo similar ali, onde os dois são negativos, eu marcaria menos 90 e voltaria 5 unidades. Ia cair aqui em cima. Tá? É muito legalzinho marcar pontos no plano polar. Eu só preciso me ligar nos sinais do R e do θ. Se liga. Agora eu tenho esse R e esse θ para o ponto E, como coordenadas do ponto E. Se liga. A angulação, porque primeiro você marca a angulação é de menos 2π/3. π/3 equivale ao que? 60 graus.
né? 60 graus. A daqui era 30 graus, né? Pi sobre 6. Para que eu não me confunda com de 60 na hora de marcar, enfim. Eu tenho π sobre 3, 60 graus, vezes 2, 120 graus. Ok? Então, eu vou fazer uma volta no sentido horário de 90, ou seja, eu vou voltar 90 até aqui e volto 30. Se 60 está aqui em cima, ó, 30 está aqui embaixo. Tudo bem? Porém, essa é a minha angulação de menos 120. Mas é uma angulação de menos 120, onde eu não marcarei o ponto na direção do ângulo, e sim na direção contrária ao ângulo. Então, ó, volto 2 unidades. O ponto E vai estar exatamente aqui em cima, com coordenadas menos 2 e menos 2π sobre 3. Eu marquei menos 2π sobre 3, o ângulo está aqui, esse é o ângulo, mas eu não marcarei na direção do ângulo, eu marcarei no prolongamento. Tudo bem? Na direção contrária a partir da origem. Beleza? Voltei 2 unidades. 2 unidades. Módulo de menos 2. Beleza? A propósito, esses pontos, eles não têm uma coordenada só. Por exemplo, o ponto A poderia ser qualquer ponto que tivesse como coordenada 2 e os múltiplos aqui de π sobre 4. Né? Todo ângulo que eu desse voltas e caísse nesse local com o tamanho 2 também seria coordenada, né? Gerariam coordenadas para o ponto A. Tudo bem? Ou ainda, eu poderia pensar numa angulação aqui embaixo de menos 45 graus, ou melhor, menos 45 não, menos 135, porque menos 45 cairia aqui. Menos 135 e voltar 2 unidades. O ponto continuaria caindo nesse local. Então, um ponto, ele tem várias caras, tá? Não é como no plano cartesiano, onde está o ponto 2 e menos 3, exatamente no local que tem coordenadas 2 e menos 3. Nenhum outro vai estar ali. Mas no plano polar, infinitos pontos se encontram no mesmo local, tá? Naquela mesma posição. Tudo bem? Eu vou parar por aqui essa introdução ao plano polar. Vou no GeoGebra para complementar essa aula, porque vocês precisam conhecer o plano polar no GeoGebra. Já conhecem o plano cartesiano. Vão conhecer o plano polar lá e marcar pontos lá, porque isso será útil para desenho de curvas nesse plano que faremos no futuro. Beleza? Se liga, vamos lá. E aí, pessoal? Vamos agora aqui no GeoGebra conhecer o plano polar. O GeoGebra também propicia isso. Além do nosso conhecido plano cartesiano na janela de visualização, aqui podemos, em propriedades dessa janela, vir em malha, tipo de malha e colocar polar. Aparece a visão do plano polar. Repare que aqui eu tenho vários valores, né? Vários arcos. É como se esses tamanhos aqui, ó, fossem para os raios, R. Inclusive já dá a ideia do lugar geométrico das circunferências no plano polar, que a gente vai conversar aqui em algumas aulas, tá? Como eu posso marcar os pontos? Por exemplo, um ponto de coordenadas 3, ponto e vírgula, 0, é um ponto que está com raio 3 e marcado exatamente no eixo polar para o ângulo de 0 radiano, tá? E aí aqui ele aparece em grau, tá? Ele transforma para grau GeoGebra. Por exemplo, se eu marco o ponto de coordenadas 3, ponto e vírgula, π sobre 2, eu tenho um ponto marcado a 90 graus. Pronto. Tudo bem? O GeoGebra propicia a visão do plano polar com a angulação dada em graus. É bom que a gente pode, né, visualizar, inclusive, melhor. Se eu marcar o ponto de coordenadas menos 3 e π sobre 2, olha o que acontece, o que já conversamos.
a inclinação é 90, mas o R é negativo. Então, eu considero a angulação de 90 e volto a partir do polo 3 unidades. Tá? Marcando um ponto C, que ele também considera como o GeoGebra automaticamente transforma em um ponto que é a mesma coisa de localizar em 3 e 270. Tá? A minha escrita foi menos 3,90, mas o GeoGebra automaticamente escreve num outro formato, 3,270, considerando apenas valores positivos para R aqui. Eu posso marcar o ponto menos 2,5 e π. Ele entende 2,5, pronto, bota menos 2 e π. Tá? 2,5. Assim, é uma outra observação. Ao invés de escrever 2,5, porque se você escrever 2,5, ele entende que ele não entende como ponto polar. Para que escreva pontos com vírgula, valores decimais, deve-se colocar ponto. Menos 2,5 e π. O que aconteceu? Eu marquei um R negativo e considerei a angulação π, que estaria nessa posição, 180 graus. Mas como o R é negativo, eu considero π e volto a partir do polo 2,5. Tá? O GeoGebra automaticamente transforma no ponto 2,5 e 0 grau. Tá? Na angulação 0 grau. Assim como eu posso ter outras angulações, por exemplo, 3,2 e π sobre 4, tá? O π sobre 4 está exatamente aqui, ó. Ele considera 45 e 3,2, bem como eu posso ter menos 3,2 e π sobre 4, tá? É um ponto simétrico, inclusive esse ponto tá? Na mesma reta com angulação π sobre 4. Estou falando reta, no futuro vocês vão entender por que reta, tá? Porque isso é uma reta. Θ igual a π sobre 4 é uma reta para o plano polar. Cabem vários pontos nela, tá? Então, eu considero π sobre 4 e volto, porque eu estou considerando negativo, 3,2. E aí o GeoGebra ele só coloca valores positivos de R, mas esse ponto ainda equivale a menos 3,2 de π sobre 4, tá? Que está marcado também como 225 graus, que está na mesma simétrico em relação a π sobre 4, né? Se lembrarmos lá da trigonometria, do ciclo trigonométrico, porque coordenadas polares está totalmente atrelado à trigonometria. Tudo bem? Enfim, aqui são algumas marcações de pontos e podemos brincar marcando vários pontos no plano polar utilizando o GeoGebra. Espero que isso, inclusive, tenha sido mais elucidativo para o entendimento que tivemos, né, a partir das observações lá no quadro. Tá bom? Finalizamos aqui com a tecnologia e é isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!